Fala galera, Pota Concurseiro na área, Potafolia 2022, emprego de verbos. É um vídeo com 25 frases, mas é bem interessante, tá? Quem gostar deixa o like. Vamos lá. A candidata, pontinho, pontinho, a possibilidade de ingresso na empresa. Verbo entrever, pretérito perfeito do indicativo. Bom, pretérito perfeito, o entrever, ele vem do ver, né? Rever, entrever, né? Então, se fosse o ver, seria a candidata viu a possibilidade de ingresso, porque o pretérito perfeito do ver é viu, né? Eu vi, tu viste, ele viu. Então, a candidata entreviu, escrever com letra maiúscula, ela entreviu a possibilidade de ingresso na empresa. Verbo entrever, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Talvez essa é espetacular. Ó, quem gosta de pausar e fazer, maravilhoso. Talvez, pontinho, pontinho, desabado algumas barreiras. Quem é o sujeito Pota? Algumas barreiras. Ou seja, talvez algumas barreiras hajam desabado. Ou seja, talvez algumas barreiras tenham desabado. Hajam, tenham. E é triste esse fato, né? Barreiras desabarem, vidas perdidas. E é isso, infelizmente. Aí são os governantes, não somos nós. Talvez, olha que, ó, questão ótima e triste. Porque, ó, talvez, pontinho, pontinho, sobrevivente nos escombros. Isso não é bom. Aliás, isso é bom, mas não é bom que haja escombros, né? Mas vamos lá, talvez haja sobreviventes. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Pota, se fosse o existir, talvez existam sobreviventes nos escombros. Tomara que sim, né? É muito triste quando ocorre esse tipo de deslizamento e tal, como ocorreu em Petrópolis, na Bahia, em tantos lugares, né? É complicado, é triste. Ó, é possível que elas, pontinho, pontinho, viajando. Ou seja, é possível que elas estejam. Talvez elas estejam. Porque o verbo estar no presente do subjuntivo é esteja. Então, elas, é possível que elas estejam. Que elas sejam felizes. Por aí vai. Vamos lá, são 25, né? Vamos. Agora tem uma sequência aqui do verbo intervir que é cruel. Ó, o juiz intervém na questão. Já falei, por quê? Porque intervém? Porque é presente do indicativo, mano. Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Mas é um intervém com acento agudo. Ah, Pota, e se fosse os juízes? Os juízes, aí seria intervém, com acento circunflexo na questão. Agora, o juiz, pontinho, pontinho na questão. Verbo intervir, pretérito perfeito. Então, eu vim, tu vieste, ele veio. Então, o juiz interveio. Aí você vai falar, pô, o intervir, então, vai se conjugar como vir, né? Exatamente. O juiz interveio na questão. Agora, o verbo intervir no pretérito imperfeito do indicativo. Quem é o pretérito imperfeito do indicativo? E a ava são terminações era, vinha, tinha, punha e queria. Ó, o punha aqui comeu um N, mas tudo bem. Punha, queria. Então, se é o intervir, vai ser o juiz intervinha. O juiz detinha direitos. Aí, ó, aqui, ó, eu falei detinha, o cérebro deu tilt. Ele botou ele ia querer criar uma aglutinação. Mas vamos lá, deixa quieto. Intervinha na questão. Intervinha. Aí se fosse o entreter, o juiz entretinha, sobrepunha, requeria. Pretérito imperfeito do indicativo. Tá. O juiz, pontinho, pontinho na questão. Verbo intervir, pretérito mais perfeito. O pessoal erra aqui, ó. É interviera. Não é intervira. É interviera. Aqui rola erro. Maneiro. Juiz, pontinho, pontinho, intervir, futuro do presente.
Eu virei, tu virás, ele virá. O juiz intervirá. Aqui é muito maneiro. Essa parte aqui do intervir é muito maneiro. Ó. O juiz, pontinho, pontinho, futuro do pretérito. Ou seja, o juiz viria, o juiz interviria. Vamos ver se cabe aqui no espaço, aqui, letra maiúscula. Interviria. Talvez, chamou o presente do subjuntivo, talvez o juiz intervenha na questão. Talvez o juiz venha, talvez ele intervenha na questão. Se ela, pontinho, pontinho, em nosso favor, ganharíamos. Ou seja, tem que ser o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o SSE, seria se ela interviesse na questão. Nós ganharíamos. Se ela interviesse em nosso favor, né? Nós ganharíamos a questão. É interviesse. Pode não é intervisse? Não, não é. Se ela, pontinho, pontinho, em nosso favor, ganharemos a questão. Se ela intervier em nossa questão. Intervier. Não é intervir, não. É se ela souber, se ela disser. Aqui é o futuro do subjuntivo do intervir. É intervier. Se o advogado, pontinho, pontinho, maior valor na causa, seria mais difícil o êxito. O verbo requerer, pretérito imperfeito subjuntivo. Aí tu vai falar, é o SSE. Requerer. Não é requisesse. Requis não existe. É se o advogado requeresse. Se o advogado requeresse um maior valor na causa, seria mais difícil o êxito. Requeresse. Requis não existe. Eu, pontinho, pontinho, naquela roupa. Eu caibo naquela roupa. Caibo. Eu caibo. Verbo caber. Eu, presente no indicativo. Ó. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Como não, pontinho, pontinho, resposta, esmurrou a porta com violência. Verbo obter, pretérito perfeito. Bom, o verbo obter se conjuga como ter. Pretérito perfeito é eu tive, tu tiveste, ele teve. Então, é como não obteve. Resposta. Esmurrou a porta com violência. Senão, pontinho, pontinho, os bombeiros, todos teriam perecido. Verbo ser, pretérito imperfeito subjuntivo. Imperfeito subjuntivo é o SSE. Então, aqui é se não fossem os bombeiros, todos teriam perecido. O doceiro parava em todas as casas onde, pontinho, pontinho de crianças. Haver, pretérito imperfeito indicativo. O imperfeito é ia, ava, que são as terminações, né? Depois, ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Então, o doceiro parava em todas as casas onde havia crianças. Ou seja, onde existiam crianças. Ah, Pota, eu botei haviam. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. É onde havia crianças. Havia. Ou se você botou onde haviam crianças, errou! Vamos lá. Essa é a melhor. Eu acho que essa é a mais maneira de todas de hoje. Essa é espetacular. Essa aí você conta no dedo ali da mão quem vai acertar. Quando, pontinho, pontinho, crianças, não tinhais essas preocupações. Aqui é vós não tinhais. Perceba que ele disse verbo ser, pretérito imperfeito do indicativo. Então, pretérito imperfeito do indicativo é o ia, ava. Aí ele está querendo o pretérito imperfeito do verbo ser. O verbo ser é era. Então, vai ficar eu era, tu eras, ele era. Nós éramos. É vós éreis. Vós éreis. Então, é quando éreis crianças. Vós não tinhais essas preocupações. Aqui é éreis. Esse exercício é muito maneiro. É do livro, tá, gente? Eu não inventei isso, não. É do livro do Segala. É muito maneiro. Muito maneiro. Só para dar a origem, né? Exercício muito maneiro. Porque o cara tinha que relacionar o vós. Tanto que aqui ele só botou o verbo ser e o pretérito imperfeito indicativo. Beleza, vamos lá. Se nós, ó, esse se nós é se nós, nos, pontinho, pontinho, ao parecer de um homem só, sem dúvida, haveremos de errar. Nós haveremos de errar, tá vendo? É o nós haveremos de errar.
Aí ele botou o verbo a ter no futuro subjuntivo. O ter seria se nós tivermos. Se nós nos ativermos. Eu não posso falar se nós atermos, se nós nos atermos. É se nós nos ativermos. Ao parecer de um homem só, sem dúvida haveremos de errar. A 21 é espetacular. Porque a 21 está brincando com o verbo ser no imperativo afirmativo. Só que tem que. Aqui você tem que enxergar que a pessoa aqui é o vós. Ó, praticai vós o bem. Porque isso é imperativo afirmativo. E o vós, você fala assim, o imperativo afirmativo, o tu e o vós saem do presente do indicativo sem o S. Então, eu pratico, tu praticas, ele pratica. Nós praticamos, vós praticais. Aí aqui tira o S e o S. Pratica tu, praticai vós. Então, quando ele falou aqui vós, praticai vós, eu sei que é vós. E o vós, no verbo ser, é sede. Porque o imperativo afirmativo do verbo ser é se tu, seja você. Sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Você grava o imperativo afirmativo do verbo ser. E o que eu cheguei, então aqui é sede vós atenciosos. Olha que maneiro, é o vós. E convivei é vós, porque eu convivo, tu convives, ele convive. Nós convivemos, vós conviveis. Aqui, ó, é vós conviveis. Tiro S, é convivei vós. Então, estava no vós. Era só botar o ser no imperativo afirmativo e no vós, que é o sede vós. E é um exemplo de polissemia, né? Sede vós, estou com sede, a sede do governo, tudo escrito da mesma maneira. Polissemia, é a mesma palavra com vários significados, tá? Bem maneira essa parada. Aqui são dois S, tá? Polissemia. Polissemia. Aí aqui já é maneirinha, entre aspas. Enquanto bebíamos, Paulo nos pontinho, pontinho com suas piadas. Verbo entreter, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, mais uma vez. Iava, era, vinha, tinha. O entreter vem do ter. Se o ter é tinha, é porque Paulo nos entretinha. Ó, coloquei em letra minúscula para caber aqui. Entretinha. Paulo nos entretinha com suas piadas. Maneiro. Essa aqui gerou problema para muita gente. Muito maneira essa. Ele botou verbos ter e haver no particípio. Então, eles são tidos, porque o particípio do ter é tido. Como está no plural, eles são tidos e havidos, como pessoas de bem, tidos e havidos. E a última, 24, 25, a última página, quem sabe, talvez, ó, verbo conseguir, presente do subjuntivo. Então, é talvez ela consiga. Talvez eu consiga, talvez tu consigas, talvez ele consiga. Talvez nós consigamos, talvez vós consigais, talvez eles consigam reverter a situação desagradável pela qual ela passa, pela situação desagradável. Aqui está um pronome relativo. Nada teria a temer, sempre que, ou seja, quando disser a verdade. Quando eu disser, eu nada terei a dizer, a temer, né? Nada teria a temer sempre que eu disser. Porque o verbo dizer no futuro do subjuntivo é o quando. Então, é quando eu disser, quando eu souber, quando eu quiser, quando eu requerer, não pode falar quando eu requiser, e por aí vai. Então, é quando eu disser, o futuro do subjuntivo do dizer. Beleza? Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, peço perdão. Muito mesmo. Peço perdão. Se pudesse ficar de joelhos, eu ficaria. Mas eu estou fazendo uma parada de graça e as pessoas compram os PDFs se elas desejarem. Mas o canal, a maioria dos vídeos são gratuitos para ajudar a galera a aprender, a evoluir. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.